Deus pela sua vida, que o Senhor te use mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Você está bem aí? Você está feliz? Levante as suas mãos assim, libere palavras de adoração ao Senhor nessa manhã. Expresse a Ele o que você sente, o quanto você é grato por estar aqui. Pai, nós honramos o Teu nome nessa manhã. Nós declaramos que não há outro, não há ninguém semelhante ao Senhor. Nós somos gratos por poder Te servir, por poder estar em Tua casa nessa manhã, poder Te celebrar mais uma vez, Te adorar, glorificar e exaltar o Teu nome. Nós tributamos honra e glórias ao Senhor, o único digno de receber louvor, o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder pelos séculos dos séculos. E a igreja que ama o noivo, diga amém. Pode sentar aí, fique à vontade. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês novamente, servindo a mesa, podendo cooperar com a parte que nos cabe. Amém? Você está orando pelo avivamento, sim ou não? Você está acreditando nessa doideira? Em breve nós pegaremos uma onda. Amém? Surfistas de plantão. Pega a sua Bíblia comigo aí, abre em Gênesis, por favor, capítulo de número 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo de número 1. Quem achou, diga eu. Tem como não achar, né? Gênesis capítulo de número 1. Enquanto você procura, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sou o Gil. Ou, quem lembra? Ou Gil Berlan. Costumo brincar que esse nome foi um nome sugerido pela minha tia, pastor Emerson. E eu não falo com ela até hoje. Mas eu conheci o Evangelho e tive que perdoá-la. Não queria, mas o Evangelho é um matar a si mesmo, né? Então tive que perdoar a minha tia e aceitar esse nome, mas dá para fingir de chamar de Gil. Amém? Estou brincando, eu sou casado com a Joyce. Precisa olhar não, tá? Minha esposa ali, há 4 anos, agora em setembro fazem 5. Eu não vou chutar os meses, senão é estratégia boa, né? Mas é um prazer poder estar aqui com vocês. Gênesis 1, vamos lá. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, repita comigo, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Repita comigo, sobre toda a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, e dominai, repita comigo de novo, dominai, sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Pai, nós oramos sobre a Tua palavra, oramos sobre o Salmo 119, versículo 18, desvenda os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra. Traga-nos revelação, traga-nos clareza quanto ao que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Nós Te pedimos discernimento, sabedoria, sensibilidade no Espírito, para poder compreender com exatidão e precisão aquilo que o Teu Espírito deseja falar conosco nesse dia. Talvez, Senhor, muitos irmãos aqui, Senhor, já conhecem o texto, já falaram sobre o texto, já ouviram sobre o texto, mas eu Te peço uma porção pela qual o Senhor tem para liberar sobre esse texto para o dia chamado hoje. Por isso, no nome de Jesus, fique à vontade para derramar sobre nós o que o Senhor achar necessário para a glória do nome de Jesus. E você diz amém aí comigo, por favor.
Amém? Então, eu queria construir um pensamento com você. Sabe, nós estamos em um período, né, de carnaval, um tempo onde no mundo espiritual, algo acontecendo, né, há um peso muito forte do reino das trevas em pleno funcionamento nesses dias. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque em um período de carnaval, onde normalmente todo mundo se esconde, ainda tem gente na cidade levantando um altar ao Senhor, proclamando que Jesus é o Rei do Rio de Janeiro. Amém? Você está comigo aí? Por isso entenda, Gênesis capítulo 1, dentre toda a criação, Deus então ele faz algo que chama em Hebreus de a coroa da criação. Ele vai criar o homem. E então quando ele começa a desenvolver, quando ele começa a trabalhar para criar o homem, e isso foi uma concordância interna, façamos nós. Deus não fez sozinho, Deus pediu a ajuda do Espírito e do Filho Jesus, e então houve uma concordância na Trindade para estabelecer, para construir, para desenvolver o que seria eu e você hoje. E então no desenvolvimento daquilo ele libera uma palavra dizendo, façamos o homem. Olha, o homem, ele será a nossa imagem e será a nossa semelhança. Sabe, de tudo que Deus criou, o único ser semelhante a Deus é o ser humano. E talvez você já brincou com isso, quando alguém estava meio que fazendo um bullying com alguém, dizendo, olha, o irmão é assim, é assado. E alguém dizia assim, não, o irmão é lindo, o irmão parece com Jesus. O irmão é a imagem de Deus. Sendo que o contexto imagem não é físico, o contexto imagem e semelhança não tem a ver em você olhar para Deus e Deus ser igual a você, ou você ser igual a Deus no contexto visual. Não, está tratando de um outro contexto. Qual era o propósito, qual era a proposta do homem ser implantado no jardim do Éden? A proposta era que Adão iria exercer governo sobre toda a terra, juntamente com todos aqueles que iriam se surgir na medida que eles se multiplicassem, verso 28. Então, à medida que a família de Adão fosse crescendo, à medida que Adão fosse se desenvolvendo familiarmente, e então eles iam fazer mais uma casinha do lado do Éden, e então nós iríamos possuir e dominar sobre toda a terra seria governada com a mesma mentalidade do princípio. Qual era a mentalidade do princípio? Deus reinando através do homem. Por isso que se você olhar para o versículo 26 e 27 e 28, o texto vai com muita clareza, vai dizer sobre a palavra dominai. Sabe, o contexto dessa palavra imagem e semelhança está associado a uma cultura judaica, a um costume, aonde os imperadores daqueles dias, dos dias de Jesus e semelhante àquela época lá para trás, então os imperadores, o que eles faziam? Eles espalhavam imagens de si por todo o território pelo qual ele exercia governo. Então, quando você entrava em um território, você se deparava com a imagem de um certo imperador, aquilo era um sinal de que aquela terra tinha alguém que exercia governo, tinha alguém que dominava aquele território. Por isso, quando é diferente dos dias de hoje. Hoje em dia você compra um terreno, você compra um sítio, você compra algum espaço, você logo manda cercar com arame farpado e estacas, não é assim? Se não tiver dinheiro para construir logo, se for fazenda não tem como, mas você então vai mandar cercar, demarcar com estacas. Então, em uma estaca para outra, geralmente divide um território do outro território. Mas naqueles dias não havia essa demarcação. Então o que os imperadores colocavam? Os imperadores colocavam imagens e bustos espalhados por todo o território pela qual ele exercia governo. Por isso, essa é a leitura mais clara para entender isso. Por isso que quando Deus decide criar o homem, colocar o homem no Éden, havia uma mensagem sendo lançada, sabe? A teologia tem uma briga terrível entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. E criou Deus os céus e a terra. E a briga é entre o versículo 1 do criou Deus os céus e a terra e o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Qual é a briga? A briga é que Deus não criou nada sem forma e vazia. E então eles acreditam teologicamente que foi na queda de Lúcifer. Lembra que Jesus fala em Lucas, olha, eu vi Satanás cair como um raio. Quem lembra dessa palavra?
Então alguns estudiosos acreditam que nessa queda, então matou, deformou, deixou a terra vazia, e por isso que os dinossauros, cadê os dinossauros? Os ossos estão aí. Então eles fazem esse paralelo, e outros defendem, dizendo, não existiram, isso não aconteceu. Enfim, eu não vou entrar em nenhuma briga, nem levantar nenhuma bandeira, só quero passar por aqui para dizer para você o seguinte: as trevas já estavam naqueles dias. E quando Deus decide criar o homem, o reino das trevas está olhando o que está acontecendo no Éden. E então Deus está dando forma a um boneco, que futuramente ele chamaria de Adão. E então ele cria o homem. Gênesis 2, versículo 7, ele sopra o ruach, o fôlego de vida, dentro do homem. O homem passa a ser um ser vivo. E então ele coloca o homem dentro do Éden. Deixa eu já liberar uma palavra sobre a sua vida. Quando Deus coloca o homem no Éden, Deus estava dizendo, a partir de hoje, Adão é um representante do meu reino nesse lugar. As trevas, quando olhavam para Adão, eles olhavam para Adão e eles conseguiam ver Deus em Adão. Por quê? Porque Adão foi autorizado, designado por Deus para representar o reino de Deus na terra. Por isso que você nunca leu na Bíblia dizendo que um leão correu atrás de Adão, já viu? Por que não correu atrás? Já viu o texto dizendo assim, e o irmão Adão teve que subir na árvore depressa, porque o leão queria o tragar. Já leu? Por que não? Porque a criação, nós lemos versículo 26 e 28, o que diz versículo 26 e 28? Dominai, vocês vão dominar sobre quem? Sobre as aves, sobre os animais, lembram disso? Por isso toda a criação estava submissa, estava sujeita àquele a quem Deus delegou a autoridade na terra. E é por isso que o nosso irmão Elias vira para os céus certa vez e diz assim, segundo a minha, não vai chover. Durante 3 anos e 6 meses não cai chuva e nem neblina. Por quê? Porque alguém, o ecossistema, recebeu uma ordem. Qual ordem que a natureza recebeu? A natureza disse, olha, você precisa ser submissa àqueles a quem vocês verem, eu neles. E é por isso que Daniel entra na cova dos leões, e o rei quando abre fala, meu Deus, mataram Daniel. Quando olha Daniel estava fazendo cafuné nos leões. Por quê? Porque não pode comer. Quando os leões olhou para Daniel, não viu uma presa, viu o seu Senhor. Alguém está comigo aqui? Por isso que Jesus entra dentro do barco, chega do outro lado, tira um cochilo, porque tinha acabado a conferência, mergulhados, pegou uma comida top ali. Jesus então pegou o travesseiro e falou, galera, soninho da tarde, vai tirar um cochilo. E então todo mundo vem, o barco quase vira, um desespero, tempestade, onda gigante, tsunami, uma loucura. E então os discípulos falam, mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus acorda, fala, o que foi? A tempestade, o barco vai virar. E então Jesus falou assim, ó vento, ó mar, piraram, velho, esqueceu quem está aqui dentro. Aí o vento e o mar disse, foi mal, Senhor, eu esqueci, eu não vi, o Senhor estava dormindo, né, mas logo se acalmaram. E é por isso que em Lucas capítulo 5, os discípulos pescam a madrugada toda, não pegam nada, e então Jesus entra no barco e diz assim, lança a rede à direita do barco. Aí logo, sabe, vem tanto peixe que o barco quase vira. Mas sabe o que eu acredito aqui? Eu não acredito que a rede caiu em cima dos peixes.
Eu acredito que quando ele libera uma palavra, lança a rede à direita do barco, todos os peixes do fundo do mar, falou assim: velho, é o Adão do Éden, vamos se agarrar nessa rede. Aí alguém está entendendo o que eu estou falando? Deus delegou autoridade para você, você não é qualquer pessoa, você representa o reino de Deus, você é um representante legal de Deus na terra. Por isso, entenda de uma vez por todas. Quem mandava no Éden era quem? Adão. Deixa eu já liberar uma palavra sobre a sua vida. Quem era autoridade no Éden? Por que ele era autoridade no Éden? Porque Deus deu o Éden para... Sabe o lugar onde o irmão mora? Sabe? Esse é o seu Éden. Sabe o lugar onde os irmãos, sabe a faculdade? Irmãos, deixa eu ser profético, estou numa casa profética, eu posso ser profético aqui. Você que pensou que a sua pontuação no Enem, a única que aceitou você, não, a única que aceitou a minha pontuação foi X nada. Foi Deus fechando todos os caminhos e te levando para o Éden certo, porque é lá que você vai representar o reino de Deus. Não foi essa empresa que estava dando vaga, foi lá que Deus queria que você se levantasse com uma voz e representasse o reino de Deus na terra. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso o irmão não mora onde mora, porque teve um sucesso financeiro, ou de repente mora na favela por falta de sucesso financeiro. Não. Você mora exatamente aonde tinha que morar, para que Deus se manifestasse através da sua vida. Se alguém está entendendo aqui, por favor. Por isso você não pode ir embora do Rio de Janeiro agora. Se você quer ir embora do Rio de Janeiro pela violência, me desculpe, mas você é um fraco. Agora é que está ficando gostosinho o Rio de Janeiro. Agora que está chegando a hora dos Adões se levantar, começar a reinar e exercer autoridade. Chegou a hora de andar pela cidade do Rio de Janeiro e dizer: Rei das trevas, o Rei da glória se levantou com poder e graça para salvar. Se você que é o Adão desse lugar for embora, o que vai ser do Éden? A palavra de Deus para você hoje é: você não está autorizado a sair do Brasil, você não está autorizado a ir para Portugal, não está autorizado a ir para outra nação, não está, ainda não. Deixa Deus sacudir tudo e depois nós vamos mais para incendiar as nações. Você é o representante. Se você que representa o reino for embora, como é que vai ser o Éden? Você não pode ir embora agora. Você não pode ir embora agora. Você é o representante legal do reino de Deus na terra. Como que vai embora agora? Se Deus entregou esse lugar geográfico para você. Irmãos, eu moro em favela. Não, a comunidade é favela. Agora assim de nome bonito, não é favela. O pessoal pergunta pra gente: mas vocês não pensam em sair de lá? Aí minha esposa fala assim: não, a gente mora lá de sacanagem. A gente gosta de ouvir o helicóptero passando, quase arrancando as tampas de caixa d'água. É legal. E por que vocês estão lá? Porque há uma missão lá.
Há vidas que precisam conhecer o Senhor. E até que Ele salve quem precisar ser salvo, nós não estamos autorizados a ir embora. Você está entendendo? Deus inseriu você dentro esse aí é o seu Éden. Deus delegou autoridade a você, e você não pode ir embora agora. Porque se Adão, que recebeu autoridade para exercer governo no Éden, for embora, o que vai ser do Éden? Você está entendendo qual é o seu Éden? Deus já revelou? Teu Éden pode ser feio, mas é o teu Éden. Pode ser pequeno, mas é o seu Éden. Fazer o quê? Pode ser grande, luxuoso, não importa, é o seu Éden. Eu não quero que você venha para o meu, também não quero ir no seu, porque talvez eu não vou saber nem me mover no seu Éden, nem você no meu. O importante é que cada um fique no seu quadrado, representando o reino de Deus ali. Amém? Quem está na faculdade, represente. Quem está trabalhando, represente. Quem está tempo integral, represente. Quem está nas escolas, represente. Quem está em casa, nas ruas, não importa o lugar, você é um representante de Deus. E Deus concedeu essa autoridade para mim e para você, e nós não podemos ir embora agora. Você sabia que Adão, falei que Adão era? Mas você já viu na Bíblia, por exemplo, Deus ser chamado de rei? Geralmente a Bíblia chama Deus de rei dos... Por que a Bíblia chama Deus de rei dos reis? Porque Gênesis 1, versículo 26 e 28, eu pedi para você enfatizar na hora da leitura, diz o seguinte: dominai. A palavra dominai em hebraico é rada, R-A-D-A-H. Rada significa reine, governe. Sabe o que Deus estava dizendo na criação? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E olha, Adão, reine sobre o Éden, governe sobre o Éden. Sabe o que Deus estava dizendo com isso? Deus estava dizendo: olha, Adão, eu sou rei dos... Eu sou rei dos... Eu sou rei dos... Eu sou rei dos... Na concepção de Deus, você é o rei desse Éden. Não existe nenhuma autoridade das trevas maior do que você. E você precisa assumir e aceitar isso e se posicionar com tamanha autoridade. Existe um Éden. E nós não podemos tratar esse Éden com desdém. Porque é sempre assim, sempre achamos o que o outro carrega melhor do que eu tenho. Sempre achamos o Éden do outro mais florido do que o nosso. Não é sobre o Éden das pessoas, é sobre o que Deus tem com você. Amém? Amém? Você acredita que esse Éden Deus entregou para você de verdade? Deixa eu dizer algo para você. A palavra reino do grego é basileia. Basileia significa governo. Então, quando estamos falando sobre reino, hoje está falando muito sobre isso. Estamos cantando muito sobre isso, né? As conversas sobre isso, os estudos é sobre isso, é sobre reino. E talvez alguém diga assim: não, é a modinha. Não, não é a modinha. Provo para você que não é modinha. Mateus 24 diz sobre as catástrofes. E após sinalizar as catástrofes, ele diz: mas ainda não é o fim. Mas o versículo 14 diz assim: e o evangelho do reino será pregado ou testemunhado sobre todas as nações, então virá o fim. Não é uma modinha que está acontecendo agora pregar sobre reino, porque a testificação da volta do Filho do Homem seria através de uma mensagem. E que mensagem é essa? É chegado o reino de Deus. Porque hoje só se canta, prega, se fala sobre reino, porque nós estamos nos últimos dias. Olha as canções, gente. Papai está voltando. Papai está chegando, amém?
Você sente isso no seu espírito também? Então recebe isso no teu espírito. Salmos de número 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, alguém está comigo aí? Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus é os céus do, mas a terra ele deu para quem? Eu vou falar um versículo agora que, se você não ficar feliz, eu juro que eu taco algo em você. Lucas capítulo 22, versículo 29 diz assim, Jesus falando, tá? Por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Eu vou repetir isso para você. Assim como o meu Pai, Jesus dizendo, me deu o mesmo direito de governar, eu dou o mesmo direito a vocês. Sabe o que isso significa? Que a mesma autoridade que estava sobre a vida de Jesus está sobre os irmãos mais novos. Tem alguém aqui? Você está entendendo agora? Que o lugar em que nós estamos plantados, nós representamos o reino de Deus, e de uma forma legal nós possuímos essa autoridade para exercer governo e reinar sobre os lugares onde nós estamos inseridos. Por isso que Apocalipse 1:6 vai dizer que o sangue de Jesus nos fez reis e sacerdotes, ou um reino de sacerdotes. Por isso que nesse Éden, Deus tem delegado você autoridade, o que está faltando é um posicionamento quanto a isso. Um posicionamento. Gil, por quê? Porque será esse posicionamento que vai determinar tudo. Porque a vontade de Deus, desde o princípio, foi governar sobre tudo. Por isso, versículo 28 de Gênesis 1. Multiplicai-vos, crescei-vos e multiplicai-vos. Qual era a proposta? Adão sendo o rei do Éden, exercendo autoridade sobre o Éden, governando sobre o Éden. Os seus filhos iam crescer, se multiplicar, e nós iríamos possuir sobre toda a terra, nós iríamos dominar toda a terra, e Deus reinaria sobre todos. Eu acho que escatologicamente é isso que vai acontecer no fim, não é? Então, se nós falamos sobre reino, pregamos sobre reino, cantamos sobre reino, então não tenho mais vontade própria, amém? Se é Ele que me governa e eu governo mediante o governo dele sobre a minha vida, então não sou eu mais que escolho namorada, não sou eu mais que escolho faculdade, eu não vou olhar o mercado de trabalho para decidir em qual área eu vou entrar na faculdade, eu não vou ver o que está dando mais dinheiro, eu também não vou ver o que o mercado está pedindo, mas eu vou ouvir os céus e saber qual é a área que Ele quer me inserir para que eu possa levantar e governar sobre as 7 montanhas de influência da sociedade. Você está comigo aí? Por isso que em Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, diz assim: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, repita comigo, do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Entenda, a terra estava um caos. Lembra Gênesis 1 e Gênesis 1, 2? A terra estava um caos. Então Deus decidiu trazer ordem para a terra. E qual foi o meio de Deus ordenar? De trazer ordem, de colocar tudo nos seus devidos lugares no Éden. Ele então cria alguém que pudesse representá-lo. Amém? Então nesse contexto o texto diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Entenda um princípio aqui: o homem possui dupla natureza.
O homem possui uma dupla realidade. Nós possuímos a realidade que é pó da terra, que é a natureza terrena, a natureza humana, a natureza carnal, a natureza da onde nós viemos, do pó da terra. E também possuímos a segunda natureza. Qual é a segunda natureza? Deus soprou o fôlego de vida dentro de mim e dentro de você, nos dando uma dupla natureza, ou seja, a realidade de Deus habita dentro de mim e a realidade de Deus habita dentro de você. Você pode dizer amém por isso? Por isso, entenda um princípio agora. Jesus, ele em muitas bases bíblicas, como João 10, ele diz que era a porta. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao, senão por... Então vamos lá, para que eu e você possamos acessar a realidade de Deus, para que eu e você possamos acessar a realidade dos céus, só é possível por meio de quem? Por quê? Porque Jesus, Paulo já disse que ele era o mediador, falando para Timóteo. Então Paulo está tratando que Jesus também é uma ponte, é um meio ou um único meio de acessibilidade à realidade de Deus. Agora eu pergunto para você, se é possível o homem chegar à realidade de Deus, agora eu quero dizer algo para você. Você está empolgado não, porque empolgação passa. Você está encorajado em ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, sim ou não? Mas qual é o meio de acessarmos, de pegarmos esse caminho, de entrarmos por essa porta? Somente por Jesus. Então quem é a porta que nos dá acessibilidade à realidade de Deus? Jesus. E com a mesma intensidade, ou com a intensidade muito maior, na verdade, que nós estamos com vontade de acessar essa realidade de Deus, eu quero dizer para você que os céus também estão com muita vontade de invadir a terra. Eu vou falar de novo a construção e você vai pensar e você vai tirar a sua conclusão aí. Se Jesus é a porta que nos dá acessibilidade à realidade de Deus, quem é a porta que vai trazer o céu para a terra? Pelo menos eu acho que está escrito num livro, geralmente preto. Acho que num livro dentro desse livro, no capítulo 17 de Lucas, dizendo assim: olha, o reino, vão chegar tempos que vão dizer assim, o reino está lá em Vargem Grande, o reino está lá em Cascadura, mas, olha, não se preocupa não, porque o reino de Deus estará onde? Oi? Dentro de? Entenda! Todo o poder que estava sobre Jesus habita dentro de você. Nós representamos os céus e os céus desejam tocar a terra quando você começar a liberar o que existe dentro de você. Por isso eu preciso dizer isso para você em nome de Jesus. Sabe, quando Jesus se movia na terra, Jesus chegava diante de uma pessoa e ele simplesmente não tinha um discurso persuasivo. Ele não ficou 30 anos orando para ter poder para orar sobre alguém. Ele não ficou 30 anos estudando a Torá para ter uma palavra bonita domingo à noite. Jesus simplesmente viveu em família durante 30 anos, honrando pai, honrando mãe. E foi isso que quando ele se aproximou para ser batizado, os céus gritou: uau, você é um filho em que eu tenho prazer. Sabe, quando Jesus então começa o seu ministério, se aproxima de alguém, ele simplesmente chegava perto de alguém e ele olhava para a pessoa e dizia assim: pastora, sabe, da onde eu vim, no desenho original, você não, no projeto original lá, você não nasceu assim, você não nasceu cego. E Jesus então dizia: já que essa realidade que você está vivendo agora não é o projeto original, vai haver um choque de realidades agora. A realidade da terra vai ter agora uma colisão com a realidade dos céus. E tudo que está em desordem haverá ordem agora. E então Jesus liberava uma palavra e tudo se organizava, tudo se ordenava. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tudo que está em desordem volta a ter ordem, em nome de Jesus. Tudo que está contrária à esterilidade, em nome de Jesus. Você vai ser mãe de filhos para a glória do nome de Jesus.
Jesus, você vai multiplicar, você vai crescer, vai avançar. O câncer nós ordenamos que vá embora agora, pelo poder do nome de Jesus. Gil, por quê? Porque há um choque de realidades. Por isso que o que as pessoas estão aguardando lá fora não é mais um discurso, é poder de Deus. Não dá mais para discursar. Não dá mais para discursar. O discurso não comove mais. Chegou a hora de nos posicionarmos e entender o que nós carregamos. O que nós carregamos, o que você carrega, cara, pode revolucionar o Rio de Janeiro. Isso não é palavra de empolgação, que eu não sou desse jeito. Sabe, Deus chega em Gadara e não entra em Gadara, mas Ele acha alguém em Gadara. Deus não, Ele até entra em Samaria, mas não sacode Samaria. E depois Ele vai embora, e Samaria é sacudido, Gadara é sacudido. Então por que Jesus não entrou e sacudiu? Porque existem lugares que Ele vai encontrar alguém. E esse alguém vai encontrar a cidade. Alguém recebe isso? Que Ele te encontre aqui hoje, nesse lugar onde você mora, na empresa onde você trabalha, nos lugares onde você está inseridos, que Ele possa te encontrar hoje e você encontrar todo mundo. Sabe qual é a leitura da minha vida? É Ziklag. Davi, vou, Senhor, vou, não vou, Senhor, vai. Ele vai, no meio do caminho ele encontra um soldado inimigo, ferido e abandonado. O Senhor então, Davi então pega, trata dele, cuida dele, todo o carinho. E depois o inimigo até então não estava revelado quem era. Então ele diz assim, olha, eu faço parte do outro exército. Eu sou inimigo de vocês. Aí o rei falou assim, legal, que bom que te encontramos. Você pode nos levar lá? Você pode nos levar lá no olho do furacão? O cara falou, é claro, só poupa a minha vida. E o rei, então, alistou ele para o exército. Irmão, isso é demais. Pensa num cara que era inimigo ontem, hoje já está na linha de frente, trazendo o reino. E o rei para as linhas inimigas. Ninguém conhece esse lugar tão bem do que alguém que já esteve lá, Rodrigo. Ninguém conhece o tráfico tão bem do que alguém que viveu o tráfico. Ninguém conhece os viciados tão bem do que um viciado. Ninguém conhece as favelas tão bem do que alguém que mora na favela. Ninguém conhece os condomínios tão bem do que alguém que morou dentro ou mora dentro do condomínio. Agora o que está acontecendo é que ele está com a plaquinha alistando. Tem alguém aí? E então nós só vamos levar o rei e falar, é ali, ó. Porque a obra não é tua, não é minha. Nós só somos apenas co-obreiros ou cooperadores do reino. Nem com recursos temos que precisar se preocupar, porque a obra é do reino e o reino tem um rei. E o rei tem uma tesouraria repleta de recursos. É simplesmente falar, Deus, para onde? Ele fala, é ali. E você fala, amém. Por isso que Jesus falava, olha, não leva bolsa não. Não leva bolsa, não. O alforge, carteira, só a identidade. Se a polícia parar no meio do caminho, mais nada. Pode ir. Mas, Senhor, falar os passarinhos, eu cuido deles, não vou cuidar de vocês. Vão lá.
Você está entendendo o que nós estamos construindo aqui? Deus te inseriu no lugar, irmão, você não mora no lugar ruim, você mora no lugar certo. Pode ser ruim, mas é o lugar certo. Amém? Pode ser ruim, mas é o lugar que Deus te implantou. Fazer o quê? Agora nós precisamos representá-lo. Você está comigo aí? Nós precisamos representá-lo como autoridade. Por quê? Porque na ausência de autoridade, ou na ausência de os Adões exercer governo, alguém vai reinar se nós não nos posicionarmos. Sabe o que nós fazemos muito bem? Transferir responsabilidade. Meu Deus do céu. Trazemos os filhos para a igreja, falamos, pastor Aline, toma. Você tem que ensinar Deus para os meus filhos. Mas eu acho, não sei, eu acho que eu acho que está escrito assim, mais ou menos, tia da escola dominical, ensinai a criança no caminho que deve, é assim, não é? Para que cresça, não se desvie, é assim que está escrito? Então, as tias não vão ensinar Deus para os seus filhos, elas vão ensinar um caminho, mas quem vai ensinar um caminho, vivendo o caminho, é os pais. Alguém está comigo aí? Por isso que o caráter de um hipócrita é viver Deus em todos os lugares, menos em casa. Deixa eu fazer uma leitura para você. Eu sou criado em comunidade. A minha infância, o tráfico era o seguinte, não havia traficante, eram os malandros da época. E os antigos malandros, eles tinham o pescoço tampado de guia, que eles julgavam ter o corpo fechado. Quem lembra dessas épocas? Sendo que os anos se passaram, e geralmente nas comunidades eram cheios de altares, aonde eles ofereciam os cultos deles lá. Sendo que infelizmente os anos passaram, e alguns descobriram que o corpo fechado não era tão fechado assim. Outros se converteram, outros estão por aí ainda, mas transicionou a questão do crime no Rio de Janeiro. E hoje não são mais os malandros, hoje são os traficantes. O tráfico se organizou. E hoje, quem são os traficantes? Não são mais os meninos com guia no pescoço. Sabe, nós fazemos trabalho dentro de presídios, e dentro de presídios de menor, nós encontramos crianças de 14 anos de idade com 11 passagens na polícia. E desde os 9 ele tem desejo de matar o pai. Nós fazemos uma pergunta no início, quantos aqui são filhos de crente? 90% da cadeia levanta a mão. Quantos aqui viveram o evangelho? Não estou dizendo de ser simpatizante e ir para culto, não. Estou falando de batizado nas águas, tendo experiência com o Espírito Santo. 80 a 85, entre 75 a 85 levanta a mão na cadeia. Encontramos o jovem uma vez de 12 anos de idade, filho de pastor, e o menino disse, meu pai não vem me visitar porque diz que eu desonrei o nome da família. Me perdoe o termo, mas esse pastor estava onde? Cuidando da igreja? E eu me lembro de Paulo dizendo que não governa o quê mesmo? Não pode cuidar das coisas de Deus. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você não tem que visitar. Eu estou dizendo que há princípios e há a base. Por isso, nós sabemos muito transferir responsabilidade. E durante muito tempo falar de política na igreja, por exemplo, divisão total. Eu sou esse partido, eu sou o outro partido, sempre foi briga. Por quê? Porque achávamos que a política era do diabo. O negócio era só ministério de louvor, pregação, saber tocar algum instrumento. Quando a igreja tinha intercessão com dança, e quando tinha o teatro, glória a Deus, que tinha mais uma galera que podia fazer parte. Mas não tinha mais o que fazer. Porque achávamos que espiritualidade era dizer glória, glória e aleluia aqui dentro, e nós descobrimos que glória, glória e aleluia não mudou a realidade lá fora. E hoje nós estamos vivendo um tempo na política, onde infelizmente, de fato, por Adão não exercer governo sobre as 7 linhas de influência da sociedade, nós entregamos ela ao diabo.
E hoje o que o Brasil prova da política é o veneno da serpente. Por quê? Porque nós não entramos nos lugares onde Deus, pelo menos o texto que nós lemos, diz que Deus mandou governar sobre toda a terra. Não disse a parte que vocês acham que é legal, é toda a terra. Que não seja eu na política. Mas quem tem chamado para isso, vai. Você está entendendo isso? Gil, por que você está falando sobre isso? Eu vou te falar agora e vou partir para a gente terminar. No livro de Lucas, capítulo de número 5, Lucas 4, há uma palavra que me faz tremer as pernas. Lucas 4, 5 diz assim, eu vou ler para você. Sabe, está falando da tentação de Jesus. Pega sua Bíblia e abre aí comigo. Lucas capítulo de número 4, versículo 5. Está falando da tentação de Jesus. Diz assim, versículo 5 do capítulo 4 de Lucas. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu lhe darei. Quem é que está falando isso? O diabo falando para quem? Para Jesus. Eu lhe darei toda, tal como na tua versão, autoridade ou poder? Toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Agora que me faz as pernas balançar. Porque me foi entregue. Posso, diabo falando para Jesus, posso dá-los a quem eu quiser. Sabe o que o diabo está dizendo com essa palavra para Jesus? Ele está dizendo assim, sabe, Jesus, se você quiser, eu posso entregar o Rio de Janeiro para você. Sabe por quê? Porque Adão me entregou no Éden. Porque me foi entregue. Sabe o lugar onde você... Sabe o seu Éden, o seu agora, o seu? Se você não se levantar com autoridade para governar esse lugar, alguém vai estar reinando. Sabe, as praças da nossa cidade, se alguém não se levantar lá, alguém vai reinar. Sabe, as esquinas, se alguém não se levantar, alguém vai continuar reinando. Mas a história corre. E aparece o mesmo que foi confrontado sobre essa autoridade, ele vai à cruz. E na cruz ele é pregado num madeiro, se fazendo pecado por todos, levando as iniquidades de todos. E então Jesus dá um grito, dizendo, está consumado. Jesus então morre. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Sabe, mas a Bíblia diz que antes dele aparecer para os discípulos, ele vai pregar aos cativos e cativeiras. Sabe onde ele vai? Ele vai nas partes baixas. Ele vai lá onde o cara que dizia que tinha o poder. E Paulo escreveu isso de uma forma muito top em 1 Coríntios capítulo 15.
Onde está a morte? Aonde está a morte, a tua vitória? E então ele sobe triunfante. Mateus capítulo 28, versículo de número 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe, a palavra autoridade é a palavra exousia. Exousia significa reine. Sabe o que as trevas estavam dizendo para Jesus? Sabe, eu posso dar autoridade para você reinar sobre todo lugar. Mas Jesus, após a crucificação, ele foi resolver uma treta que ficou mal resolvida. E então ele pega a autoridade e sobe e grita: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Efésios capítulo 1, nós iremos encerrar, diz assim, versículo 21 em diante: Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Você pode dizer amém? Autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Por isso que a movimentação do reino de Deus será através da igreja. Por isso, quando nos movemos para as ruas, é o reino se movendo e se expandindo. Você está comigo aí ainda? Por isso que a igreja tem um papel de auxiliar o seu noivo. Lembra de Gênesis 2, versículo 20 em diante? Deus diz: olha, Adão já tinha colocado o nome nos animais. E então ele decide criar uma adjuntora. Alguém que pudesse auxiliar o seu marido no desenvolvimento de um plano de governo. Gil, o que acontece? Acontece é que então Deus coloca o homem para dormir. Ele matou Adão. Você lembra, Jesus entra na casa da filha lá de Jairo, a filha tá morta, aí vem um cara: não precisa mais perturbar o mestre, a menina já morreu. Jesus diz o quê? Ela dorme. Jesus e Deus então coloca o homem para dormir, tira-lhe uma das costelas e faz Eva. Olha que lindo. Por isso, os solteiros de plantão, você precisa ouvir uma palavra agora e me ame depois dela, beleza? Não precisa ficar pensando que está no Outback escolhendo as costelas para escolher uma. Deus tem a costela certa que vai completar você, Ele vai tirar ela de dentro de você. Amém? Não precisa querer experimentar costelas para encontrar a sua. Deus vai apresentar a sua para você. Alguém está comigo? Por isso Deus coloca o homem para dormir. Quando Adão acorda do sono, já tem uma esposa para auxiliar na obra de expansão do governo e do reino. Eu acho que é a mesma história de João capítulo 19, quando Deus então coloca o filho para dormir. Jesus então chega na cruz, e na cruz, Jesus também dorme. Por não poder nenhum dos seus ossos ser quebrados, pegam-lhe uma lança e fura-lhe. Aonde? E o que sai? Água e sangue. Deus coloca Adão para dormir. Quando Adão acorda, já tem uma esposa para auxiliá-lo no serviço. Deus coloca o filho para dormir. E 3 dias depois o filho acorda.
E do lado tem uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. E a função da igreja não é trabalhar em causa própria, mas é auxiliar o seu noivo no estabelecimento do reino na terra. Por isso, Gil, qual é a nossa missão? A nossa missão como igreja é governar sobre tudo. Ó Finim, Finéias, mães, tem mães aqui? Você deixaria seu filho crescer na casa de Eli? Sacerdócio corrompido? Ó Finim, Finéias pegava a oferta para fazer churrasco e soltar pipa? Você deixaria o seu filho crescer? Não, mas Ana disse o seguinte: a casa da corrupção só é casa da corrupção porque o que eu estou gerando ainda não entrou lá. Eles são desviados porque não conhecem os meus filhos. Porque o que eu estou gerando não vai se contaminar, mas vai influenciar e trazer juízo às casas de corrupção. Por isso está chegando dias em que pessoas vão entrar em lugares que alguém vai dizer assim para você: irmão, isso não tem cara de igreja. E você vai dizer: irmão, mas é por isso que eu estou aqui, porque eu represento o reino de Deus. Os religiosos sempre piram. Eles já diziam para Jesus: ué, vocês sentam com os pecadores? Jesus dizia: tu não sabe de nada. Eu não vim, cara, sabe? Não precisa de médico. Os que estão com a saúde estável, top, são os doentes. E eu não vim buscar os justos. Eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. O Senhor vai te levar em lugares. Deus vai trazer pessoas, vai abrir portas. E você vai chegar, e tudo que você fizer, aonde você estiver, Deus vai trazer pessoas semelhantes ao que você foi um dia. Deus vai trazer pessoas compatíveis àquilo que você carrega no seu espírito. Sabe, eu estava pregando esse final de semana em Angra, um lugar lindo, né? Aí me traz um gerente de favela para conversar comigo. Menino traficante de Angra. Contaram a história dele na mesa. Eu falei: pelo amor de Deus, me apresenta esse menino, eu quero conhecer ele antes de ir embora. Trouxeram um garoto de 19 anos de idade, uma chave em Angra dos Reis. Botamos ele numa sala, ele travado. Falei: ele não vai falar nada. Xandão não estava, né, Xandão? Falei: vamos orar. Vamos orar. Aí o Espírito já pegou, já sacudiu. Aí vamos conversar. Conta da minha vida ali, o que Jesus fez aqui. No final ele estava: eu quero Jesus, cara. Eu quero Jesus. Falei: amém. Aceitou Jesus de tarde, de noite estava no culto com a gente, chorou mais um pouquinho. E no final foi lá para o culto, lá para cima, comer com a gente, jantar, depois levamos ele em casa. E estou conversando com ele pelo Zap. Tudo vai convergir para aquilo que você carrega. Sabe, eu trabalhava aqui na Barra, aqui no Colégio Britânico, aqui do lado. E eu trabalhava 3 anos já, nessa época. Saindo de casa às 5 horas da manhã, todo dia, de segunda a sexta. E um belo dia, um amigo me liga na quinta-feira, dizendo: Gil, vamos de moto amanhã. Eu falei: de moto é mais rápido. Falei: então vamos 5h40. 5h40, 5h37, eu escovando o dente, ele grita embaixo da minha casa. Eu moro no 3º andar. E então eu olhei pela janela, pedi para ele esperar e voltei para o banheiro. Quando eu voltei para o banheiro, começou a sair tiro nas ruas de trás. Então eu peguei a chave na porta, fui na janela, falei: olha, Luan, sobe. Isso deve ser incursão policial, encosta a moto aí na calçada e sobe. Ele subiu, eu fui na porta, abri a porta, ele entrou, voltei para o banheiro. Foi o tempo dele chegar na janela de casa. Ele falou: Gil, tem um jovem baleado aqui embaixo. E então eu fui ver, era um jovem que ia para os encontros com Deus com a gente, mas que pelas escolhas da vida acabou se envolvendo com o tráfico, começou a fazer assaltos. E eu acordei a minha esposa, desci lá e fui conversar com ele.
E aqui quem serviu o quartel, ele tinha tomado 2 tiros de 7,62, um num braço, e amarrei uma blusa, e tentei conversar com ele, e ele contou o que aconteceu, e então ele roncava enquanto falava, e eu levantei a blusa dele, ele tinha tomado um tiro aqui também, que perfurou o pulmão, e eu tentei de alguma forma socorrê-lo, mas os policiais estavam entrando, estavam dando muito tiro. E então ele foi tirar os cordões dele de ouro para poder me dar, para me levar. Eu falei, cara, eu não quero os ouro, eu quero a sua vida, velho. Entrega a sua vida para Jesus, cara. Ele falou, Gil, mas eu não estou conseguindo. Eu falei, me dá as mãos. Ele me deu as mãos, começou a chorar e pedir perdão pelos pecados que ele tinha praticado, porque ele era um conhecedor da verdade. Comecei a orar junto com ele. E após aquela confissão que eu acredito que você fez um dia, ele deitou na calçada. Os tiros estavam chegando muito próximos. Então eu falei para ele, mano, eu preciso subir. Estava sem camisa, descalço, todo ensanguentado por tentar ajudá-lo. Minha esposa estava, subimos para casa. Foi o tempo de chegar na sala de casa, os policiais do BOP chegou na rua gritando, mandando os moradores sair da rua. E ali mesmo ele veio a falecer. Sabe, eu entrei para o chuveiro arrebentado, mas feliz pelo que nós entendemos de salvação, mas triste por perder mais um amigo numa situação dessa. E sabe, nada é por acaso. Ele tomou um tiro a 300 metros da onde eu moro. E ele conseguiu correr até a porta da minha casa. A mãe dele morava a 50 metros da onde ele caiu. E justamente num dia onde 5h40 eu não estaria em casa. Mas Deus me fez me atrasar para ir de moto. Você está entendendo isso? Deus, ele mudou a minha rotina. Ele fez alguém, ele veio direcionando um jovem baleado para cair na minha porta, porque ele sabe que eu vendo essa situação, eu não vou ficar da janela vendo e orando da janela, porque ele sabe o que eu carrego, porque foi o que ele inseriu dentro de mim. Você consegue entender o que eu estou falando? Você não mora no lugar errado, você não mora na casa. Eu sei que você queria morar num lugar melhor, talvez. Eu também queria. Mas não é sobre o que nós queremos, é sobre o Éden que Ele nos deu. Por isso eu quero orar com você. Eu quero orar e convidar pessoas à frente, somente pessoas que querem se responsabilizar, sabe, de verdade, pelo Éden que Deus confiou a você, e você sabe do que eu estou falando. Você que hoje quer se responsabilizar pela cidade do Rio de Janeiro. Você que não vai se conformar em ser apenas alguém com uma Bíblia debaixo dos braços, mas alguém que vai amar quem o Senhor deseja amar. Vai gastar a sua vida para que outros encontrem a vida. Por isso eu quero convidar somente você hoje que quer se responsabilizar pela cidade do Rio de Janeiro. Somente você que quer de fato assumir um nível de compromisso com esse Éden aí.